eu quero falar de algo que atrapalha bastante, né? Desânimo, negatividade. E eu estou falando isso porque, sobretudo nós, brasileiros, nós temos algo que é alimentado, inclusive, pela mídia. A nossa negatividade. É tanto que os programas que falam de muita violência e as notícias também ruins são os que dão mais audiência. E nós não nos ligamos em coisas, né, no geral, né, em coisas que sejam realmente boas e instrutivas, a não ser que tenhamos a necessidade, isso acontece muito, se tem a necessidade para fazer uma prova para um concurso, alguma coisa assim, que seja necessária. Se não houver necessidade, o pensamento sempre é um pensamento levado para o mal, a morte, a violência, o sequestro e tantas outras coisas, a fofoca, e tantas outras coisas que nos fazem continuar nesse círculo vicioso e nós não conseguimos expandir para que nós sejamos também agentes de mudança desse quadro. Não, nós ainda como espectadores nos inserimos no meio. Porque mesmo quando não praticamos, mas estamos dando o tempo todo audiência para essas coisas também vão cada vez entrando na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente vai vivendo isso. E isso faz com que, sim, altera o nosso lado cognitivo, e nós, ainda que não saibamos, nos tornamos negativos, porque você é aquilo que você vê, que você ouve, que você lê, assim como você fisicamente é aquilo que você come. Então, o que é que você está comendo espiritualmente? O que é que você está comendo intelectualmente? É isso que vai sair de você. É o que está entrando. Está entrando na tua mente, no teu entendimento, na tua audição, descendo ao teu entendimento, é o que vai tomar conta da tua vida. E é o que vai dirigir a tua vida. Como é que eu posso, então, vencer o desânimo? Como é que eu posso vencer a negatividade na minha vida? Eu tenho um texto aqui, de Gálatas 5:7, porque a primeira resposta a grande resposta para isso é, eu tenho que detectar. Porque é muito triste quando você não detecta. Eu já vivi do lado de uma pessoa há alguns anos, vivi no sentido de amizade, né? Era um amigo que eu tinha, que era uma pessoa muito inteligente, mas ele não era uma pessoa sábia. E ele era uma pessoa muito negativa. E essa sua negatividade me puxou para baixo. Eu era pelo menos 10 anos mais jovem. E essa negatividade dessa pessoa me puxava para baixo e eu não conseguia ver. E eu terminei modelando essa pessoa. Ela se tornou meu espelho. E como ela era, eu passei até sem sentir a me tornar como essa pessoa. Porque ela tinha um poder de influência, inclusive influência sobre mim, pelo modo de ser, pela idade. Então ela foi me influenciando, mas era uma influência horrível. Porque era uma influência que me fazia ser uma pessoa negativa e altamente desanimada. Foi através de uma palavra de alguém próximo a mim que me despertou uma vez, porque eu já tinha começado em contato com outras pessoas e algumas leituras. Eu tinha começado a despertar, a entender que aquela pessoa estava me fazendo mal. Até que um dia alguém próximo a mim, eu reclamando muito, dizendo que as coisas não davam certo para mim, que as coisas não funcionavam como ela fazia, como esse meu amigo fazia. E aí essa outra pessoa, chamada de Maria,
Ela chegou para mim e disse assim: Vanderlei, a vida é dura para quem é mole. Você não sabe o poder que foi essa palavra na minha vida. Mexeu com as minhas estruturas e aquela palavra mudou a minha vida. Quer dizer, eu já estava observando, mas faltava um empurrão. Já estava começando a enxergar. Em contato, como eu lhe falei, com outras pessoas, em contato com leituras. Quando veio essa palavra, essa pessoa muito próxima a mim, ela disse: Vanderlei, eu reclamando, ela virou: Vanderlei, a vida é dura para quem é mole. Eu saí dali chateado com essa pessoa, inclusive, mas pensando, eu parei para analisar, isso é verdade. Eu preciso mudar, não é a vida que é dura, eu que estou mole, eu que sou mole. Eu preciso deixar de ser, para que eu possa vencer as coisas que aparecem diante de mim. Lá em Êxodo 23, versículo 33, Deus inclusive fala uma palavra para o povo e diz assim, que eles não fizessem nenhuma aliança, no versículo 32, com as pessoas das terras onde eles passavam, onde eles estariam, no caso, até quando chegassem na terra prometida, se encontrassem lá pessoas, tivessem muito cuidado com a influência. Quem é que está influenciando você? Com quem é que você está andando? Então o texto bíblico diz aqui que eles deviam expulsar essas pessoas desse local. Vocês vão expulsar essas pessoas para que vocês possam viver sós e não se contaminarem com a influência dessas pessoas. Aí, diz aqui no versículo 33 de Êxodo 23, eles não habitarão na tua terra, essas pessoas, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será cilada. Então você veja que existem momentos que você precisa verdadeiramente pôr de lado certas coisas. Aí vem sempre aquela pessoa e diz: mas a Bíblia não manda você amar, Deus não manda você amar, mas a mesma Bíblia diz que é para você amar, a mesma Bíblia diz que é para você amar o próximo como a ti mesmo. O pressuposto é: eu amo o próximo, mas antes eu me amo. Então eu preciso me amar, para depois amar o próximo. E outra coisa, se esse próximo aí eu não tenho força, como era o caso lá com aquele meu amigo que eu falei, se eu não tenho força para vencê-lo, seja pela minha idade, minha falta de experiência, seja pela minha falta de conhecimento, mas eu já percebi que ele me faz mal e eu não tenho como convencê-lo para que ele mude, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que me afastar dele. Mas eu gosto tanto de fulano, você gosta de fulano, mas fulano está prejudicando você, está colocando você para baixo, está destruindo a tua vida, então deixa fulano de lado. Eu vou usar uma palavra, talvez não seria tão adequada, que na Bahia se usa muito, eu morei lá 9 anos, que eles dizem assim: antes ele do que eu. Entendeu? Então, antes ele do que eu. Então, você deve buscar preservar você e mudar a sua vida. Ou você quer continuar do mesmo jeito? Então, você tem que mudar o seu network, essa palavra bem atual, né? A sua rede de relacionamentos. Mude. Então, tem pessoas que sairão sim da sua rede de relacionamento porque elas lhe prejudicam. Talvez amanhã, quando você estiver bem e bem estruturado psicologicamente, com mais maturidade, você possa voltar lá no Egito e trazer essa pessoa para a Terra Prometida. Mas agora não é a hora. Nesse momento, isso tudo aí está prejudicando, e essa pessoa em particular, ou essas pessoas, estejam prejudicando demais a tua vida. Então você precisa, nesse momento, colocar de lado. E você não tem que ter pena disso e nem estar apegado ao coração, ao amor. Esse amor que está te destruindo. Entendeu? Que isso, não, na verdade, não é amor, é tolice. Então você precisa, primeiro, se amar, para que depois você possa amar o próximo. As dificuldades nos fazem crescer, mas eu preciso saber, nós precisamos saber, se no momento estamos prontos para enfrentar a dificuldade ou as pessoas que trazem dificuldade para a nossa vida. Tá?
E é importante também que eu aprenda a treinar. Existem pessoas que eu não tenho como fugir. Eu falei daquele amigo, era amizade, tinha como fugir. Mas às vezes é alguém dentro da nossa família. E aí a pessoa que é dentro da nossa família e ela nos envenena, ainda que seja a pessoa que nós amamos, pessoas que nós amamos, mas ela nos envenena com o seu desânimo, com a sua negatividade, eu tenho que aprender a trabalhar isso, certo? Essa pessoa está precisando de ajuda, porque senão, meu amigo, ela não vai sair do lugar e nem você, tá? A pessoa que é assim, muito desanimada e negativa, geralmente o que acontece é que ela tem uma frustração, um trauma, um problema grande que lhe afligiu no passado e que continua como uma sombra lhe afligindo. É interessante que quando essas pessoas começam a falar de coisas negativas, o que é a verdade, elas querem atenção. Então, se você começa a dar resposta a essa palavra dela negativa, por exemplo, ela diz, tudo dá errado para mim. E aí você vem e responde, não é assim, existem boas coisas acontecendo, coisas boas estão acontecendo. Meu amigo, você vai estar só reforçando o que ela tem no coração. Entendeu? O que eu devo fazer então, Vanderlei? É quando ela fala de coisas negativas, você não dá atenção. Você lembra que eu falei do anjo lá conversando com o Gideão? Gideão falava uma coisa negativa, o anjo falava outra coisa que não tinha nada a ver com a negatividade dele. Se o Senhor, quando disse para ele, se o Senhor é contigo, o Senhor disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? O Senhor dizia para ele, vai nessa tua força e livrará Israel. Ou seja, ele fala uma coisa, Deus fala outra para ele que não tem nada a ver com o que ele está falando. Ou seja, Deus está sendo um psicólogo naquele momento. Ele está usando essa técnica. Eu não estou dando atenção à tua negatividade. Vanderlei, mas a pessoa no momento ela vai notar, e é para ela notar mesmo. Ela começa a falar algo negativo, eu fujo e começo a falar de outro assunto, de algo positivo. E como é que eu vou fazer essa pessoa se sentir bem e entender que o que eu estou fazendo para ela é algo bom? É quando ela começar a falar de alguma coisa boa, eu viro para ela e digo, como é fulano isso aí? Fala mais sobre isso aí. E começo a perguntar, por quê? Porque ela está falando de coisas boas. Ela está falando de coisas que realmente são produtivas, são edificantes e que serão boas para mim, inclusive para ela. Mas nunca diga para essa pessoa, quando ela vem falando só coisa negativa, um dia ela fala uma coisa positiva, não vá, pelo amor de Deus, dizer para ela assim, até que enfim, né, fulano? Tu falou alguma coisa que preste, né? A gente faz isso, né? Até que enfim tu falou, não fale isso. Reforce, dizendo para ela, fale mais, diga mais a respeito disso. Eu quero ouvir mais, porque aí ela terá prazer em começar a falar coisas boas, tá? Isso é muito importante para a gente. E aí você sempre toma essa atitude de dar atenção ao que é bom e reforçar e não dar atenção àquilo que é ruim, tá? É isso aí. Então, meu irmão, devemos buscar andar sempre dentro daquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus mostra que Deus tem muitas promessas e eu tenho que usar sempre o escudo da fé, como diz o apóstolo Paulo, para que eu possa me defender das coisas ruins e das coisas negativas, para que eu possa atingir o meu alvo. Para que eu possa atingir meu alvo, eu tenho que aprender não só a atacar, mas eu tenho que aprender a me defender. E o que eu estou lhe dando aqui são armas para que você possa aprender não só a atacar o lado ruim, as coisas ruins, mas também se defender delas, dessas coisas ruins. Isso é muito importante.
e aprender a, no momento certo, buscar o momento certo para que eu possa agir, para que eu possa me exercitar, inclusive ajudando a pessoa que eu vejo que eu posso e tenho condição de ajudar. Como eu lhe falei, a pessoa da minha família, a pessoa do meu contato. Aprender a ser um exemplo para ela, que ela possa olhar para mim e ela possa começar a dizer assim, eu quero fazer como fulano faz. Eu quero agir como fulano age. O que é tão bom estar com ele, é tão bom estar com ela. Então eu quero ser e fazer como essa pessoa faz. Então é importante que você não se deixe jamais ser dominado. Tudo aquilo que domina você é aquilo que vai te influenciar. É o que vai levar você para o caminho do derrotismo. Então, pense, não, eu dou conta de meu marido, minha esposa, meus filhos, meu tio, minha tia, que eu tenho convívio todos os dias, eu tenho como ajudar, então eu vou ajudar. Senão eu vou passar essa ajuda para outra pessoa, para que outra pessoa ajude esse alguém que eu creio que precisa de ser mentorado, que precisa ser discipulado, precisa ser ajudado. Mas o que eu não posso é me deixar envolver e ser completamente arrastado para esse caminho. Porque a própria Bíblia diz que o caminho do Evangelho é para andar para frente. Filipenses 3,13 diz que não olhando para as coisas que atrás ficam, mas olhando para frente. Hebreus 12,2 diz que eu devo olhar para frente, para Jesus, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. A Bíblia diz que o vencedor é o que entrará, é o que herdará todas as promessas de Deus. Então veja, o tempo todo as Escrituras falam de que é aquele que conquista, é aquele que vence, é aquele que supera, que chega onde quer chegar e vai além. Então, para isso, eu preciso me desvencilhar de tudo o que pesa. É igual aquela viagem que Paulo estava fazendo e que no meio do caminho que ele estava sendo levado, acho que era para Roma, se eu não me engano, e o barco, o navio no caso, ia naufragar. Antes de naufragar, Deus fala com ele, que todos estavam preocupados, que os tripulantes e todas as pessoas do navio iriam morrer. Quem estava direcionando lá estava com esse pensamento. E Deus falou para Paulo, não, só vai se perder o barco, só o navio vai se perder, mas todos ficarão vivos. E Paulo disse para eles que eles ficariam vivos, mas que tudo se perderia. E Paulo começou a trabalhar nesse sentido. E aí aconteceu conforme Paulo falou. Agora veja, Paulo trabalhou para que aquelas pessoas pudessem ter força, coragem, para mesmo perdendo o barco, e até as coisas que elas tinham, mas que elas ficassem vivas e satisfeitas por estarem vivas. Então muitas vezes acontece assim conosco. E nós precisamos ter essa visão. E sempre passar para as pessoas a boa visão daquilo que é importante. O que é mais importante? Não olhar para as coisas com um olhar negativo, até mesmo das coisas que acontecem que não são muito especiais para nós, são alguns sofrimentos, decepções, mas sempre há ali uma lição, sempre há ali algo para que nós aprendamos e para que nós possamos transformar isso futuramente em uma bênção para nós. Deus continue abençoando a tua vida. Sucesso com a graça de Deus.